Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos gigantes dos céus. Vamos explorar os 5 maiores aviões de passageiros do mundo, com base no material que a gente levantou. Oi. São aquelas máquinas incríveis, né? Feitas para levar muita gente muito rápido e, claro, com segurança. Exato. O nosso objetivo aqui é, entender o que torna cada um deles único e ter uma noção dessa escala. Nossa, impressionante. Ok, vamos lá. Vamos. E é bom, né, já começar lembrando que a fonte diz, o foco aqui são os aviões de passageiros. Ah, bem lembrado. É bem diferente dos cargueiros, que aí o design é todo pensado para carga mesmo. Isso muda tudo, né? O jeito que ele é feito, a capacidade. Faz todo sentido. Bom, então, começando nossa contagem regressiva. Em 5º lugar, o Boeing 777-300. Esse aí. Ele já chega grande, 73,9 metros de comprimento, 60,8 de envergadura. Enorme. E leva até 396 passageiros. É muita gente. Muita gente. Mas com essa capacidade toda, o que faz ele ser tão, relevante para estar nessa lista? Olha, o ponto-chave aqui, eu acho, é que ele é o maior avião bimotor do mundo. Ou seja, ele voa com só 2 motores. Bimotor? Isso. E esse detalhe que a fonte até sugere é super importante. Provavelmente indica uma eficiência operacional, né? É, claro. Que fez ele ser, muito popular entre as companhias aéreas. Talvez por gastar menos combustível que os de 4 motores, né? Faz sentido, sim. Eficiência-chave. Subindo um degrau, em 4º lugar temos o Airbus A350-1000. Outro gigante. A 410 pessoas, dependendo da configuração. E olha que curioso, ele é mais comprido que o número 1 da nossa lista. Exatamente. É um detalhe interessante, né? Mas além do tamanho, o que realmente impressiona no A350-1000 é a autonomia de voo dele. Ah, é? Quanto? Ele pode ficar no ar, até 20 horas direto, sem precisar reabastecer. 20 horas? Nossa. Imagina, isso pensando no cenário geral permitiu criar aquelas rotas de ultra-longa distância, né? Conectar cidades que antes, precisavam de um monte de escala. Entendi. Facilitou muito as viagens longas. Bom, chegamos no pódio. Em 3º lugar, o Airbus A340-600. Mais um da Airbus. Esse tem 75 metros de comprimento, 63 de envergadura. A capacidade ficava entre 380 e 419 passageiros e foi usado por empresas grandes, né? Qatar, Emirates, Lufthansa. Foram entregues uns 377 deles. Parece que foi um sucesso, né? Ele teve seu momento de relevância, sim. Mas aqui a história dá uma virada, interessante. A produção dele acabou já em 2011. Já? Mas por quê? Basicamente, baixa demanda. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre a viabilidade econômica desses superaviões. Mesmo sendo operado por empresas enormes, ele não escapou da pressão do mercado. Especialmente por ser um quadrimotor, né? 4 motores. Mais caro para operar que os bimotores mais modernos que estavam surgindo. Pois é, a economia na aviação parece ser bem implacável, né? Mesmo para esses colossos. Exato. Seguindo então, vice-campeão, 2º lugar, e olha, empatou o jogo Boeing versus Airbus na lista. O Boeing 747-8. O famoso Jumbo, numa versão mais moderna. Isso, outro quadrimotor. E esse é o mais comprido de todos da lista, 76,3 metros. A envergadura também é grande, 68,5 metros e quase 20 metros de altura. Leva 410 passageiros e ainda tem o título de maior avião comercial construído lá nos Estados Unidos. Aqui fica interessante mesmo. É verdade. E repare que ele continua em operação desde 2010, né? Um contraste com o A340, que parou antes. Bem observado. Isso mostra que, mesmo entre os quadrimotores, alguns fatores, talvez o design específico, o nicho de mercado, ainda podem dar uma sobrevida. E mantém o equilíbrio entre os 2 grandes fabricantes aqui na nossa lista. E, finalmente, rufem os tambores, o número 1, o campeão, Airbus A380. O gigante dos gigantes. Ele pode não ser o mais comprido, tem 72 metros, mas a envergadura aí não tem pra ninguém.
79 metros. É uma asa enorme. Impressionante. E a capacidade? É aqui que ele realmente choca. Até 644 passageiros em 2 classes. Mas numa configuração de classe única de alta densidade, incríveis, 853 pessoas. 853 é quase um vilarejo voador. Exatamente, imagina isso. Foi a estrela de frotas como Delta, Qatar, British Airways, Air France. Mas aí, tem uma ironia na história dele. Esse tamanho todo monumental que botou ele no topo foi também o que, de certa forma, complicou a vida dele. Como assim? A fonte indica que a produção acabou em 2020, a demanda já era um desafio antes, sabe? Porque para justificar o custo de operar um avião tão grande, você precisa de rotas com muita, mas muita gente mesmo. Entendi, só rotas super populares. Exato. E aí veio a pandemia, que foi meio que o golpe final para muitos deles. Operar algo tão massivo exige condições de mercado muito, muito específicas. Nossa, que reviravolta. Então, resumindo essa nossa contagem, a gente viu que não é simples, né? Não é sempre o mais comprido que tem a maior envergadura ou a maior capacidade. Cada gigante tem sua combinação. O que a gente tira disso tudo, então? Olha, a tendência que parece surgir, especialmente olhando para o A340 e para o A380, é bem clara. O mercado e a economia operacional é que manda no final das contas. É o que define, né? A preferência por bimotores mais eficientes, como o 777, o A350 que a gente viu, e o fim da produção desses grandes quadrimotores, sugere que esse gigantismo todo na aviação atingiu um limite, pelo menos por agora, um limite econômico. Entendi. Quer dizer, o tamanho impressiona, claro que sim, mas na aviação comercial de hoje, o que conta mesmo para o sucesso a longo prazo parece ser a eficiência. Exato. E a capacidade de atender a demanda de um jeito que seja rentável, né? Perfeito. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Qual? Com esses maiores aviões de passageiros enfrentando esses desafios todos, alguns até saindo de produção, como é que vai ser o futuro das viagens aéreas em grande escala? Será que o foco vai ser ainda maior nesses bimotores super eficientes? Ou será que vão surgir novas ideias, novas abordagens para transportar centenas de pessoas pelos céus? Uma boa pergunta. Fica aí a reflexão para o futuro da aviação. O objetivo aqui é entender melhor esse crescimento projetado, sabe? Geração de emprego, balança comercial. E também tem uma controvérsia aí no meio que a gente precisa abordar. Os números de cara já chamam a atenção. Falam num superávit de 8 bilhões de dólares, milhares de empregos novos. Ok, vamos tentar entender isso melhor. É um cenário bem interessante mesmo. Uma gigante brasileira, né? Fazendo movimentos significativos no mercado americano. E o quadro, como você disse, é complexo, porque tem essas projeções de crescimento assim muito fortes e ao mesmo tempo rola uma investigação sobre práticas comerciais lá nos Estados Unidos. Então, já dá para ver que tem várias camadas para a gente analisar aqui, né? Exato. Vamos começar pelos números que a Embraer está projetando. A fonte que a gente viu fala num superávit comercial de 8 bilhões de dólares até 2030. Isso, na prática, quer dizer que eles esperam vender muito mais lá do que vão comprar de fornecedores americanos nos próximos anos. É isso. E eles dizem que isso aconteceria mesmo se a tarifa de importação fosse zero. Correto. Esse superávit aí projetado, ele indica uma expectativa, assim, muito forte de vendas e operação nos Estados Unidos. E essa menção da tarifa zero é curiosa, né? Porque o texto indica que a Embraer acha que essa tarifa zero vai contra os interesses americanos. Eles defendem uma discussão mais justa, sabe? Sobre as práticas comerciais. Mas, ao mesmo tempo, as projeções deles parecem otimistas mesmo nesse cenário. Isso sugere uma dinâmica bem complexa nessas negociações do setor, né? Entendi. E além do superávit, teve a questão dos empregos, que lá sempre pesa bastante, né? O material que a gente leu aponta que a Embraer já garante uns 12.500 empregos diretos em 17 locais nos Estados Unidos. Tem produção na Flórida, centros de serviço no Arizona, Geórgia, Tennessee, Texas. E o plano é adicionar mais 5.000 postos. É uma presença bem grande na economia deles. Sem dúvida.
E se a gente conecta isso com o quadro maior, essa ênfase toda na criação de emprego, no superávit, parece parte de uma estratégia, né? Para consolidar a imagem da Embraer por lá. A perspectiva da empresa, pelo que o texto descreve, é que esses números mostram a força da operação, o compromisso com o mercado americano. É quase um jeito de dizer, olha só a nossa contribuição positiva. Pois é, o que nos leva direto para outra face da moeda, a tal controvérsia. O material menciona que tem uma investigação nos Estados Unidos sobre supostas práticas desleais da Embraer. Uma informação que, aliás, segundo a fonte, o G1 divulgou. Como é que a Embraer se posiciona sobre isso, de acordo com o que a gente leu? Bom, a posição que o texto reporta é de defesa, né? A Embraer contesta as alegações, ela argumenta que essas projeções de superávit, de criação de empregos, na verdade são a prova da força dela, da competitividade legítima no mercado americano. A gente vê aí uma tática argumentativa que é comum, né? Usar o impacto econômico positivo como um escudo, talvez, ou um contraponto às acusações. Basicamente, a mensagem ali nas entrelinhas é que o valor dela para a economia local demonstra a boa-fé da empresa. Entendi. Então, de um lado, projeções super otimistas, uma presença econômica relevante, e do outro, essa investigação, que, bom, pode trazer consequências, né? Como essas duas realidades, o crescimento e esse escrutínio, como elas interagem ou impactam o futuro da empresa lá nos Estados Unidos, segundo essa análise? Essa tensão é o ponto central, eu diria. A investigação, ela cria uma incerteza, né, que fica pairando sobre os planos de expansão. A perspectiva futura da Embraer que o material descreve é continuar se consolidando nos Estados Unidos, contribuindo para a economia local, fortalecendo a posição dela nesse mercado aeroespacial global, que é super competitivo. Claro que o desenrolar dessa investigação pode facilitar ou complicar bastante esse caminho. A questão que fica é como essa balança entre o poder econômico e as regulações comerciais vai pender no final das contas. Faz sentido. Então, para resumir a situação toda, a Embraer está pintando um futuro bem promissor nos Estados Unidos, projeção de superávit bilionário, milhares de novos empregos até 2030, e isso mesmo num cenário de tarifa zero, que ela mesma critica. E tudo isso enquanto a empresa é alvo dessa investigação sobre práticas comerciais, é isso, né? Exatamente.